Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. Bora bater um papo sobre o BCA, o FOF do Bradesco. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês aí, né? Então aqui a gente pega alguns destaques aqui do fundo, né? Então tem um PL aí de 370 milhões, um valor de cota patrimonial em 99,44 centavos. Fechou sexta-feira a 84,45. Deixa eu fazer isso aqui para a gente ir marcando. Está distribuindo aí 84 centavos, o que dá um dividendo anualizado de 12,3, uma liquidez média diária de 540 mil reais, são quase 23 mil cotistas, taxa de administração baixinha, 0,5, tem uma taxa de performance aí também, né? E um fundo aí desde 2015, né? Esse aqui é um FOF que eu gosto bastante dele. Aqui no desempenho desse mês, né? Então, as principais contribuições positivas, fundos de recebíveis e escritórios corporativos, né? No caso dos fundos de recebíveis, CRI, os fundos que eles têm posições relevantes, RBRY, XPCI, RBRR e o BARI, né? E na parte de escritório, os fundos que têm posição relevante, HGRE, JSRE e RCRB. E já pelo lado negativo, foram PVBI e CVBI, né? E aqui ele sempre faz um resuminho de algum fundo ou do momento que a gente está passando, né? Então aqui ele traz destaque para o PVBI. É uma das maiores posições dele aqui, né? Então ele até defende o porquê que ele tem o PVBI aqui na carteira, né? Então ele traz algumas informações, né? Fala da vacância do fundo, que atingiu seu maior patamar histórico, 20%. A vacância distribuída em 4 ativos, no FL 4.440, no Vila Olímpia Corporate, no The One e no União Faria Lima. Aí ele fala que, além disso, o PVBI informou a saída de um inquilino lá no ativo Vera Cruz, que vai levar a vacância total do fundo para 22%. Aí ele fala que esse aumento de vacância pode ser explicado pelas devoluções recentes e pela maior demora na locação das lajes do União Faria Lima, que é o que foi entregue há pouco tempo, né? Aí ele fala um pouco também da saída desse inquilino do FL 4.440, que na verdade foi motivado por uma situação específica, que foi a fusão entre bancos chineses, sem relação direta com a qualidade do ativo, né? Aí ele continua, a alocação do Union está demorando mais do que o esperado, eu também acho. Eu imaginei que ia ser rápido, só que não, está demorando muito isso aqui. Então quem tem que ver como que a gestão está trabalhando com isso, né? Se está sendo muito irredutível em relação a preços, está pedindo um preço muito alto, se não está querendo negociar valores. Mas assim, de fato está demorando muito, né? E aí ele fala que a gestora ajustou a estratégia comercial. Redução de preço e locação no sistema turnkey, com espaços prontos para ocupação, né? É a pegada que o Fatiani faz, né? É o plug and play. Aí ele fala da estratégia de maior agressividade comercial, aliada à antecipação de obras nos andares do Union, já surtiu efeito com a assinatura de 3 novos contratos de locação em maio. Aí 2 andares de 300 metros quadrados e mais um andar de 600 metros quadrados. E mais 2 andares em discussão de contrato. Então isso aqui a gente já acompanhou no relatório do PVBI desse mês, né? E ele fala que no caso do Vera Cruz, em processo de desocupação, já existe uma discussão de contrato em locação com um possível inquilino. Dessa forma, o prédio não deixaria de estar 100% ocupado, né? Aí ele continua falando aqui que o PVBI está sendo negociado com elevado desconto de 28% em relação ao seu valor patrimonial, com PVP de 0,72%. O valor do fundo é de 2 bilhões, ou seja, está dando aí 24 mil reais por metro quadrado. Um valor muito baixo considerado a qualidade dos imóveis. As transações similares recentes do custo de reposição dos imóveis, o que indica uma potencial valorização relevante. E isso aqui é bem verdade, viu? Porque nas últimas negociações que a gente está vendo aí, se eu não me engano, foi o KNRI que comprou o restante lá do Rocha Verá, do complexo Rocha Verá, né? E ele pagou coisa de 25, 27 mil reais o metro quadrado. E Rocha Verá está numa localização, os imóveis do PVBI estão em outra localização, que é muito mais prime, né? Então, assim, a gente está vendo a quanto está sendo negociado, então, o desconto que a gente vê em cima disso, né?
Aí, seguindo aqui, ele fala desse mês, né? O resultado foi de 81 centavos por cota, sendo 91 centavos de rendimento de fundo imobiliário, 7 centavos em prejuízo de capital, e se eu não me engano já é a segunda vez, segundo mês consecutivo que ele vem realizando prejuízo. Eu não gosto dessa estratégia, né? Ninguém gosta, obviamente. E mais 1 centavo de juros de CRI com ganho de renda fixa, né? E 4 centavos de despesas operacionais. Então a gente vê aqui como que foi o total das receitas, o quanto que veio de prejuízo, né? Aí o resultado líquido, o quanto que ele entregou. Então, entregou 84 centavos aí, entregou um pouco mais do que ele gerou, né? No semestre, a gente vê que ele distribuiu 97%, ou seja, tem um valorzinho aí em caixa ainda, né, de reserva. Ele não abre aqui quanto que tem, mas aqui pelo semestre a gente vê que tem, né, nesse corrente semestre. Aqui a composição por resultado, então como eu falei para vocês, ó, esses 5 centavos aqui foi prejuízo, mais 7 centavos de prejuízo. E esse é um fundo que eu gosto, um FOF que eu gosto, porque ele é um FOF pequeno, então ele consegue fazer alguns movimentos de forma mais rápida, né? E eu já acompanho ele desde o ano passado, e no ano passado, ó, se a gente ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meses seguidos ele realizou ganho de capital com movimentações, né? E de uns tempos para cá, ainda ele, bom, realizou prejuízo aqui, aí realizou ganho, realizou mais prejuízo, tá muito instável, né? Mas assim, é um FOF que eu gosto bastante, ele vem entregando bastante aí pro cotista, né? Enfim, seguindo aqui a distribuição, então a gente vê como que tava, né? Ele entregava aí 87 centavos, aí teve que diminuir para 84, tá com 84 centavos aí já tem alguns meses. Dividendo aí o que dá anualizado aí de 12,3. Aqui na carteira dele, ele fala um pouco, devido à volatilidade e incerteza trazida pela notícia de possível tributação de títulos isentos, aumentar a posição em recebíveis para 45,8%, no mês anterior estava 44,2%, com redução nos fundos de tijolo de 54,2%, foi para 54,2%, no mês passado estava 55,8%. E se eu não me engano, no mês passado, a movimentação que eles fizeram foi justamente o contrário. Eles saíram um pouco mais de papel e entraram mais em tijolo. E agora, nesse mês, por conta disso, eles fizeram o inverso. Então, assim, sei lá, precisa dar um time, sabe? Não precisa você tomar uma decisão ali à flor da pele, naquela hora. Você pode esperar um pouquinho, porque se ele tivesse esperado um pouquinho, ele não teria feito uma movimentação dessa, né? Continuando aqui, então ele fala que o racional da mudança foi a proteção, com reforço para a posição de caixa em fundos recebíveis, em exposição a CDI, né? As principais vendas realizadas no mês foram de fundos de tijolo, shopping, logística e varejo. E no lado das compras, reforçaram posições de recebíveis com fundos de CRI que negociavam com desconto, que foi KNCR, que aumentou para 3,7%. Em junho era 2,9%. E se eu não me engano, o KNCR foi um dos que ele vendeu. Então ele vendeu e realizou prejuízo, né? E aí comprou agora de novo. Aí ele fala do giro da carteira, foi relevante em junho, 6,3 milhões de fundos imobiliários, o que representa 1,7% do PL, né? Aí aqui a gente vê exposição setorial, a gente vê que metade aqui está em CRI, aí vem laje corporativa, shopping, logístico, maiores posições RBRY 5%, KNIP 4,6%, JSRE 4,6% e PVBI 4,4%. Teve um momento que PVBI era maior, só que como eles foram se empapelando um pouco mais, RBRY e KNIP acabaram tomando posição dele, né? E JSRE eu vejo que ele sempre vem comprando aos poucos, né? Porque ele ficava atrás de PVBI. E aí ele vem aumentando aqui posição, né? E ele não traz, eu não me lembro de cabeça de nenhum relatório que ele trouxe falando mais especificamente sobre essa movimentação. Mas vamos ficar de olho. Aí aqui em relação ao duplo desconto dele, então a gente vê como é que tá, né? 24%, 25% vai dar aí de duplo desconto, né? E é isso, não tem muito mais o que falar não. Mais um mês de BCIA.
Como eu falei para vocês, é um fundo que eu gosto. Eu acredito que consegue manter esse patamar de distribuição de 84 centavos aí ao longo desse semestre. Só precisa ficar de olho nesse monte de prejuízo que ele está realizando, né? Essas movimentações que ele está fazendo assim em cima da hora, sabe? Não dá nem um pouquinho de tempo para maturar, alguma coisa assim. Ele já simplesmente vai lá e faz. E aí no mês seguinte tem que desfazer isso. Então assim, é mais ficar de olho, ficar atento, mas... No resumo, é um fundo que eu gosto, é um fundo que vem entregando bastante aí para os cotistas. E é isso, pessoal. Então, se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E segue lá no Instagram também, @FiDaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!